Bom, pessoal, bom dia. Vamos continuar onde nós paramos. Então, deixa eu organizar um pouco aqui o que eu estava falando. A gente começou com uma aplicação prática, né? E eu acho que eu não expliquei direito o que a gente ia fazer, mas a gente está estudando a interação do spin, né, via a sua interpretação como momento angular, com um campo magnético, né? Então, na verdade, o que eu estava fazendo na aula passada é mostrar para vocês como que alguma coisa que tem momento angular interage com o campo magnético, certo? Porque eu vou inspirar a gente a introduzir uma interação do operador de spin, certo? Deixa eu refazer aqui rapidinho o que a gente estava fazendo. Então a gente partiu, né, de uma construção mais mecânica direta, né? Então você tem aqui um torque, que é um pseudo-vetor, né? Novamente, lembrando para vocês que a ideia do pseudo-vetor está associada a uma área, então o torque realmente é um conceito que não é vetorial, ele é um conceito de área. E você, né, tem o torque exercido num sistema com um certo momento magnético μ por um campo magnético B, né, dado por esse vetor aqui. Esse momento magnético, o módulo dele é a corrente área sobre C, né? A gente fez a continha, mostrou que a newtoniana de interação vai ser simplesmente menos μ escalar B, né? E basicamente vocês veem que aqui, da forma que a gente escreveu, já fica diretamente a noção de que quem interage com o campo magnético é o momento magnético, né? E o momento magnético vai ser uma coisa proporcional ao momento angular, tá certo? E é isso que a gente vai usar como pulo para introduzir a interação com o spin. Já que é um momento angular, a gente vai considerar agora todo o momento angular, não só o momento angular que vem do movimento espacial, mas o momento angular que vem do caráter de spin da partícula, certo? Desculpa, você tem toda a razão. Não é área, é vetor mesmo. Você tem toda a razão, porque o que acontece é o seguinte: quando você tem o produto vetorial entre uma coisa que é tipo uma área e uma coisa que é um vetor de... Espera um pouquinho. Não. Você não tem, não. É porque o μ... Só ter certeza para não falar besteira. Isso. O μ também é uma área. Então, nesse caso, se você fosse escrever isso aqui na álgebra de Clifford, isso aqui é o produto de uma área com uma área que dá uma área. Existe esse produto explicitamente lá na álgebra de Clifford, que é um produto de área com área que vai para a área. E tem um produto interno entre as áreas que dá um escalar. Nesse caso aqui é área. Isso tem que ter caráter de área, sim. Porque, de fato, você está pegando como que... Imagina, o campo magnético, você pode imaginar que é como se fosse um disco, assim, né? Ele tem a ver justamente como que a corrente, né, está interagindo com o ponto de aplicação. Então, ou seja, você tem uma corrente aqui, tá certo? E você tem um ponto de aplicação, né? E aqui, do jeito que eu fiz, ficou ruim. Deixa eu apagar e fazer de novo, peraí. O que acontece aqui é o seguinte, ó. Você tem uma espira aqui, certo? Essa espira está com uma corrente aqui dentro dela, certo? E você tem agora também o ponto onde você vai aplicar esse campo magnético, certo? Ou seja, o campo em que você vai... Desculpa. Mais uma vez. Você tem uma corrente, vou botar a corrente aqui para ficar mais fácil, tá? Na direção Y, tá certo? E você tem um ponto de aplicação aqui. Então, digamos que eu estou no plano ZY, tá certo? E aí você tem o ponto onde eu vou aplicar e eu tenho a direção da corrente. Então, esse cara aqui me dá um I, tá certo? E esse cara aqui é um X. Então, se você lembrar lá pelo Pio-Savart, você vai ter uma coisa aqui que vai ser proporcional a essa área aqui, ó. Certo? Esse cara vai ser o campo magnético que vai ser proporcional a essa área aqui. Ok? Tem outros fatores, né? Com depender da distância e tal, mas você tem essa parte aqui
controlando a interação. Então, dependendo do que você está fazendo isso aqui, você tem uma certa circulação aqui, tá certo? E essa circulação aqui é justamente a orientação do campo B, por isso que o campo B vai apontar para fora do quadro, na direção que perfura o quadro, certo? Beleza. Então, esse cara aqui, você pode pensar no campo magnético como esse vetor perfurando o quadro, ou você pode pensar que ele está associado a essa área aqui, ok? Bom, agora você tem que pensar que ele está interagindo com uma coisa que também é uma área, porque é a rotação que está gerando o momento angular, né? Então a gente vai ver basicamente que o μ é proporcional a L. Momento angular clássico, tá? Deixa eu botar minúsculo para a gente não confundir. Deixa maiúsculo e sem o chapeuzinho aqui. Então esse cara aqui é o momento angular associado à rotação da partícula que tem uma certa carga, tá certo? E por isso que vai ter momento magnético. Então você vai ver o seguinte, se esses dois caras são colineares, ou seja, se a área está aqui nesse mesmo plano, digamos que a minha partícula está girando em torno desse ponto aqui. Então se o meu elétron está girando aqui, os dois são colineares e eu tenho zero torque. Tá certo? Agora, o que acontece é o seguinte, digamos que agora minha área não está aqui, minha área está aqui. Né? Digamos que ela está nesse plano aqui. Tá certo? Então, eu tenho uma coisa girando para cá. Né? Esse giro ele vai fazer um vetor para cá, certo? Eu tenho esse campo aqui que está para dentro do quadro, certo? Então, eu vou ter o para dentro do quadro, esse cara aqui vai apontar na direção menos E1 e esse cara aqui aponta na direção mais E2. Tá certo? Se eu não confundir nada, eu vou... Oi? Isso, o torque é para cima, exatamente. Então eu vou fazer essa coisa girar assim, assim. Porque justamente você tem que pensar que o torque ele vai exercer uma força de giro aqui, certo? Então você vê que ele vai girar esse cara para que ele se alinhe com esse cara aqui. É como se ele estivesse trazendo essa área para cima dessa área aqui, que é justamente o momento que essas duas áreas aqui têm produto zero, é quando elas são colineares. Ou, na interpretação em termos de área, é quando uma área está sobre a outra. Então, nesse sentido, é como se o campo magnético tentasse atrair as áreas para elas ficarem iguais. Certo? Mas é por isso, tem que tomar cuidado, justamente porque o produto vetorial ele muda o significado dele. Por exemplo, o produto vetorial de um campo que é pseudo-vetor com um vetor, isso aqui é, na verdade, um produto interno da área com a direção. Isso aqui me dá um vetor de verdade. Isso aqui não me dá um pseudo-vetor. Se isso aqui for um pseudo-vetor e esse é um vetor, o resultado disso é um vetor também. Porque justamente é o produto que te diz quanto daquela área está associada a essa direção aqui. Certo? Mas, bom, isso aí fica para a gente ver com detalhe um dia num curso de geometria algébrica. Ok, então voltando ao que a gente estava fazendo, a gente tem essa interação que nós deduzimos na aula passada, a gente pode pensar agora como que a gente encontra aqui o momento magnético, certo? A gente sabe que o momento magnético eu já escrevi aqui como sendo corrente área sobre C, né? Eu vou apagar esse negocinho aqui e vai ficar assim, né? Mi vai ser igual a Q V sobre 2πr, eu já vou explicar isso aqui, vezes πr2 sobre C. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma aproximação que é a seguinte. Eu estou pegando um elétron, estou supondo que ele está fazendo um giro aqui, né? Então, meu elétron está girando para cá, certo? Qual é a área aqui, para eu calcular o meu momento magnético? É essa área aqui, ó. Esse cara aqui é a área que está aqui, certo? Se eu quiser calcular qual é a corrente de um único elétron, né, eu estou pensando que ele está, digamos, girando rápido o suficiente para ele parecer uma corrente, então a corrente é justamente Q vezes V. Né? Então, isso aqui é a velocidade típica do elétron girando aqui em torno
desse centro aqui dele, certo? Então esse cara aqui é o I, tá certo? O I, na verdade, é essa corrente vezes a velocidade dividido pelo comprimento que ele está cumprindo aqui, tá certo? Então o comprimento aqui é 2πr, esse mesmo R daqui, tá certo? Então eu tenho QV sobre 2πr, me dando o I, certo? Esse negócio aqui todo me deu o I. Eu tenho esse cara aqui me dando a área, tá certo? Eu tenho o C, que é só para consertar as unidades aqui, ok? Bom, mas agora eu posso fazer a multiplicação dessas coisas e reescrever assim. Isso aqui vai ficar Q sobre 2mc, tá certo? Vezes m, v e r, certo? Mas o que é isso aqui, pessoal? MVR? Para uma partícula que está girando em torno de um centro numa órbita circular. É o módulo do momento angular, né? Então isso aqui é módulo do L minúsculo aqui. A notação estou usando L minúsculo, não L minúsculo, L maiúsculo aqui, tá? Então deixa eu botar L minúsculo para não confundir. Então esse cara aqui é o módulo do momento angular, tá certo? E isso aqui é uma constante de proporcionalidade, ok? A gente vai chamar essa constante de razão, a gente vai chamar de, vou escrever aqui embaixo, Q sobre 2mc. Isso aqui se chama razão giromagnética. Qual a ideia dessa razão giromagnética, pessoal? É o seguinte, eu quero saber como que eu calculo o meu momento, meu Deus, não é momento angular, como é que é o nome disso? O Mi? Estava falando aqui 1000 vezes, é o momento magnético. Eu quero calcular meu momento magnético. O que eu vou fazer é o seguinte, eu sei que ele vai sempre ser proporcional ao momento angular. Então eu vou usar essa proporcionalidade e vou batizar o termo esse termo de proporcionalidade como razão giromagnética, certo? Então e aqui a gente deduziu qual é a razão giromagnética de uma partícula numa órbita circular, né? Nesse contexto específico. O que a gente vai ver é que a gente generaliza esse conceito de razão giromagnética também para os casos em que o acoplamento com o momento angular não é só com o momento angular orbital, mas também com o momento angular de spin, tá certo? E se vocês quiserem deduzir de primeiros princípios, aqui a gente vai meio que fazer uma brincadeira e levar até o spin, mas dá para deduzir a razão giromagnética de primeiros princípios pela equação de Dirac. Quando você calcula a equação de Dirac, de cara você vai obter uma interação entre o spin do elétron ali e o campo eletromagnético, e a razão giromagnética que você vai encontrar, ela vai ser proporcional a esse valor aqui. Vai ter um termo a mais aqui, que é um dos termos mais bem medidos na física experimental, né? Que a gente mede com 14 casas. Isso faz alguns anos que eu vi esse artigo, não sei se isso melhorou, mas é uma das coisas melhores medidas, melhores previsões da eletrodinâmica, né? Ok. Então, pessoal, a gente pode voltar aqui um passo na brincadeira que a gente fez antes e lembrar que o nosso torque é igual a dL dt, certo? Que no caso é mi vetor B, ok? Que nada mais é, dada essa brincadeira que a gente acabou de fazer aqui, gama que multiplica L vetor B, certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Né? A gente sabe que o torque é a variação aqui do momento angular, né? Assim como a força está associada à variação do momento linear, o torque está associado à variação do momento angular. A gente sabe que nesse caso específico, né, o torque pode ser escrito em termos do próprio momento angular, então você vê que a gente tem uma equação diferencial linear para o momento angular aqui, tá vendo? E o B, como a gente discutiu antes, para ele poder entrar num caso fatorável, o nosso B ele tem que ser independente do espaço, né? Então, você vê que essa equação fica uma equação bem simples para L, que é o que a gente vai resolver agora. Ok?
Então, a gente pode resolver isso aqui de diversas formas, mas como tem esses produtos vetoriais, a gente faz umas certas brincadeiras aqui para simplificar a vida, tá? Então, como é que eu calculo uma pequena variação do momento angular, usando essa equação aqui, dado uma pequena variação do tempo, né? Então, isso aqui vai ser igual a gama LB vezes ΔT, certo? O que é isso aqui que eu estou fazendo, pessoal? Não é nada demais, tá? Essa derivada aqui, ela é, digamos, essa equação aqui infinitesimal. É só jogar o ΔT para cá e mandar o ΔT para zero, que eu obtenho essa equação aqui de cima, né? Então, aqui, nesse sentido, eu teria mais termos de ordem ΔT2 aqui, certo? Que seria a expansão em Taylor. Mas a gente não vai precisar, porque a gente vai ficar só com termos de primeira ordem, tá certo? Então, a gente pode pensar no módulo dessa variação aqui. É mais simples pensar nele, tá? Então, o módulo dessa variação é simplesmente assim, né? Módulo de L, módulo de B e seno de θ, né? ΔT. Ok? Então, novamente, nada demais. Eu só estou usando a fórmula aqui que o módulo do produto vetorial é os módulos, né, dado pelos módulos dos indivíduos aqui, dos dois pseudo-vetores no caso, e o ângulo entre eles, ok? E a gente tem que lembrar o seguinte, esse cara aqui, ó, deixa eu desenhar. Então, y, x, z. Eu estou botando meu campo magnético na direção Z, tá? Então, meu campo magnético está aqui, B, tá? Apontando na direção E3. Okay? Eu tenho aqui deixa eu calcular. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar minha espira aqui embaixo, a minha espirazinha, né, que eu estou calculando aqui, esse momento angular com aquele momento magnético. Então, ela está aqui. Veja que ela tem que estar inclinada, porque se ela estiver na mesma área aqui, vai dar zero, tá certo? Porque o campo magnético para B para cima, ele implica numa área XY. Se isso aqui tivesse XY, não ia acontecer nada, tá certo? Então, esse cara aqui, ó, imagina que está como se fosse uma espira inclinada, em que o vetor ortogonal a ela aponta para cá. Tá certo? E aí, o que eu tenho, pessoal? Deixa eu ver se meu desenho vai ficar possível. Aqui, deixa eu ver. Esse cara aqui, apontando para cima, é o meu momento angular, né? Esse momento angular aponta para cá. O meu... Deixa... Se tem uma maneira melhor de desenhar isso aqui. Vocês conseguem ver, né? Que esse cara aqui é o momento do giro aqui, é o momento L que aponta para cá. Tá? Eu tenho B para cima, L para cá, e eu tenho o meu deslocamento aqui, ó, para cá, né? Que é esse deslocamento que vai ocorrer aqui, tá certo? E o vetor tem que ser ortogonal, ele tem que apontar... Deixa eu tirar esse cara daqui, para ficar mais fácil de ler. E vou botar ele aqui, ó, só lembrando que o L está aqui, certo? E aqui eu tenho um vetor que vai apontar para baixo, que ele é tangencial a esse círculo aqui, que é o nosso vetor ΔL. Tá certo? Eu acho que ficou claro, né? Então, você sabe que o nosso L... Deixa eu ver se eu não estou falando nenhuma besteira. Né? Esse cara aqui, ele tem que ser perpendicular tanto a L quanto a B. Tá certo? Porque justamente a definição do produto vetorial é assim, né? Esses caras aqui me dão um plano e esse cara aqui é um vetor ortogonal ao plano formado por esses dois aqui. Certo? Ok. Então, a gente vai fazer o seguinte. O ΔL, esse vetor aqui, ele tem que ser perpendicular tanto a L quanto a B. Certo?
Ok, então a gente já fez essa equação aqui. A gente já viu a perpendicularidade aqui desses dois caras, né? Desse com esses dois. E agora a gente precisa fazer o seguinte. Vamos pegar os ângulos aqui, né? Então, a gente tem esse ângulo aqui, é o ângulo θ, tá certo? Que é o ângulo que difere a direção do B para a direção do nosso momento angular, tá certo? E a gente tem o seguinte. Eu vou sair de um vetor que aponta para cá, para um vetor que aponta até aqui, tá certo? Isso vai me dar um certo delta φ, ok? Então, quem é seno de delta φ? Né? Aqui vocês vão ter que me perdoar pela minha falta de habilidade artística, mas esse cara aqui é delta φ. Quem é o seno desse cara aqui? É o oposto, que vai ser o módulo desse cara aqui, né? Sobre hipotenusa. Então, esse cara aqui vai ser menos delta L. E como é que é a hipotenusa se eu usar esse ângulo θ aqui? Eu vou pegar o meu L seno θ e vou projetar aqui, ó, para eu pegar esse vetorzinho aqui, que é um ângulo, que é o que vai fazer o ângulo reto. Lembra, o ângulo reto é aqui, ó. Certo? Lembra, esse cara tem que ser um ângulo reto, porque esse aponta para cá, e esse cara aqui que vai ser o tangencial, que é justamente esse cara aqui. Okay? Então, dividido por L seno θ. Ok? Deixa eu ver se está tudo certinho. Mas quanto é que é isso aqui, pessoal? Se eu escrever aqui embaixo. A gente sabe que o nosso ΔL é dado por isso aqui, ó. Então vai ficar gama L B seno θ delta t dividido por, esse aqui é o módulo de L seno θ. Né? O seno θ vai embora, vai sobrar o quê? Tem um menos aqui, menos gama B delta t. Deixa eu ver se eu não estou fazendo nada errado. Tá tudo claro, pessoal? Ok. Então a gente sabe que, só escrever aqui embaixo, seno de delta φ é dado por esse cara aqui, ok? O que isso diz para a gente sobre o φ ponto, né? A gente sabe que seno de delta φ é simplesmente delta φ, porque a gente está pegando o delta φ pequeno, tá certo? A gente pode ir diminuindo ele tanto que a gente quiser, porque a gente está pegando a versão do delta t indo cada vez mais para zero. Quando o delta t é exatamente igual a zero, esse cara aqui é exatamente igual a zero. Então a gente pode expandir, pensar que sempre tem termos de ordem delta t2 aqui, tá certo? Mas se isso é verdade, a gente sabe que seno de delta φ é igual a delta φ, mais potência de delta φ ao cubo, delta φ à quinta, assim por diante, que a gente está jogando fora aqui, porque os delta φ vão ser proporcionais a delta t. Então, isso aqui vai ficar menos gama B delta t. Eu divido os dois lados e encontro que φ ponto é igual a menos gama B. Tá certo? O que isso diz pra gente? Que o meu φ é igual a menos gama B delta t, agora não mais infinitesimal, finito, mais um certo φ zero. Tá certo? Esse cara aqui, eu devia ter usado um delta minúsculo aqui para não confundir, mas deixa pra lá. Quer dizer, deixa eu corrigir aqui. Acho que o ideal teria sido fazer assim. Eu tenho que corrigir minhas notas. Eu não sei se vocês estão acostumados com essa notação, mas geralmente infinitesimal a gente usa o delta minúsculo e finito a gente usa o delta maiúsculo. Pelo menos foi assim que eu aprendi.
Tá razoável, pessoal? Vocês conseguiram entender o que está acontecendo? Então, o que acontece quando o tempo passa nesse meu sistema aqui? Então, veja. Eu tenho aqui meu campo magnético apontando para esse plano aqui. Eu tenho minha espira num plano inclinado aqui. Aí você pode pensar que esse plano inclinado ele está assim, né? Então ele está vendo o vetor vindo para cá, e você pensa que esse plano ele tem um vetor ortogonal que aponta para cá, certo? O que eu estou vendo é que esse ângulo aqui, φ, está variando. Então basicamente esse cara ele vai girar de forma que o vetor que aponta ortogonal a ele vai fazer esse giro aqui, tá certo? Então, como não tem nenhum tipo de dissipação, o que vai acontecer nesse tipo de situação é que o campo magnético não vai conseguir alinhar não vai conseguir alinhar o momento angular da espira. Vai ficar tentando e vai ficar girando para sempre ali, tá certo? Então você vê que o ângulo φ vai ficar variando, esse negócio vai ficar girando aqui para sempre. Tá certo? Isso aqui é tudo clássico. Se forem no laboratório, vocês podem fazer esse experimento e vocês vão ver que é isso que vai acontecer, tá certo? Alguma dúvida? O importante aqui é, além da gente ver que esse é o movimento, a gente entender que a frequência constante, no caso do campo magnético constante, nada mais é do que menos gama B. Tá certo? Que é o que a gente obteve aqui, ó. Hein? Isso. Exatamente. Aí você pode pensar nela como um caráter de área também, certo? Bom. Eu tinha feito um desenho aqui que eu esqueci de fazer. Deixa eu ver se ajuda. Se a gente fizer um corte aqui, pessoal, um desenho que vocês ajudam a entender o que está acontecendo é o seguinte, ó. Nesse corte, o campo B aponta para cima, tá certo? Aqui é o vetor do momento angular, né, da espira que está aqui. Eu estou fazendo só bidimensional, então a espira vira uma linha, tá certo? O que vai acontecer é que o meu delta L ele está aqui furando o quadro, tá certo? Isso, certo? E é por isso que a gente tem aquelas continhas que a gente obteve lá. O θ, ele projeta aqui, tá vendo? Por isso que módulo de L seno θ é esse comprimento aqui. Deixa eu botar aqui. Né? Isso aqui é módulo de L. Aqui. Esse módulo de L, esse cara aqui. Eu inverti aqui o negócio. Tá? Então, se isso aqui não tinha ficado claro. Ok. Ok. Bom, mas como eu falei para vocês, isso é como uma construção que a gente parte aqui da definição do momento do torque, do momento angular e assim por diante. Mas a gente pode fazer isso a partir da própria newtoniana da interação, tá certo? Então a gente sabe, ou espero que vocês tenham visto, que a newtoniana que você precisa obter para ter a interação de uma partícula carregada com um campo eletromagnético é dado por isso aqui, certo? Menos que A. Isso é o que a gente chama de acoplamento mínimo, tá certo? Então, vocês já viram isso aqui? Em eletromagnetismo ou... em elétron vocês já viram como que vocês deduzem essa newtoniana aqui? Você tem aqui o termo de interação com o que vocês estão talvez mais acostumados, você tem mais esse V aqui, né? Deixa eu pegar... Como a gente não vai botar, deixa ele de fora. Que é a interação com o campo, com o potencial escalar, certo? Aqui eu estou botando só o potencial vetorial.
Beleza. Como é que a gente pode fazer aqui, pessoal? Eu preciso de um campo A, tá certo? Que me dê o campo magnético constante que eu estou trabalhando aqui, tá? Lembra que o meu campo magnético é constante, aponta na direção Z. Como é que eu posso escrever um campo magnético constante que aponta na direção Z? Eu pego aqui esse número aqui, vou botar B, que eu estou usando lá, que é uma constante, e vou fazer o seguinte, eu vou botar menos Y E1 mais X E2. Certo? Vocês concordam que esse campo A é um campo que me dá o meu campo magnético B corretamente? Né? Como é que fica o rotacional de A? Quem lembra? Você pode fazer de várias formas, você pode fazer assim se você quiser. Eu tenho E, deixa eu botar soma de IJ, EI, EJ, vezes, deixa eu apagar aqui para ter espaço, vezes del A J del XI. Deixa eu ver se eu não estou fazendo nenhuma besteira. Não, isso aqui. Bom, então o que acontece aqui, pessoal? Quando aqui for 1, 2, então vai ser a derivada da segunda componente, ou seja, da componente aqui em relação a 1. Tá certo? Vai ser o quê? Derivada da componente, esse cara aqui em relação a x dá quanto? Dá 1. Tá certo? E o 2, 1 aqui vai ser a derivada desse cara em relação a y, que vai dar menos 1, tá certo? Então eu vou ter produto vetorial de 1 com 2, que dá 3, mas eu tenho o produto vetorial de 2 com 1, que dá menos 3, mas tem um menos daqui, então conserta. Se eu somo as duas coisas, isso aqui vai dar B E3. Tá certo? Você poderia se preocupar com as outras componentes. Você poderia pensar, bom, quando for aqui 1 com 3. Bom, mas a componente 1 só depende da componente... Desculpa, a componente 1 só depende da componente 2. Então 1 com 3 dá 0 aqui. Tá certo? Mas você poderia pensar do caso contrário, 3, 1. Então, não tem componente 3 aqui, então é 0. Se for fazer todas as outras componentes aqui, você vai ver que vão ser todas 0. Certo? Ou porque não tem componente na direção, ou porque a derivada é 0. Tá certo? Ou seja, às vezes isso aqui simplesmente vai ser 0, às vezes esse cara aqui vai ser 0, certo? E esse cara aqui te dá um resultado. Bom, mas a pergunta, você poderia fazer uma pergunta aqui que mudaria bastante essas contas, que é a seguinte: eu preciso dessa forma aqui? Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia botar 0 aqui e 2 aqui. Funcionaria? Funcionaria. Por que eu não posso fazer isso? Porque o resultado que eu vou obter, de certa forma, vai depender disso. Na verdade, eu posso sempre fazer isso. Isso aqui é a liberdade de calibre. Né? O campo A ele é definido a menos de um gradiente. Você vê que você pode somar um gradiente nele para subtrair esse pedaço aqui. Tá certo? O ponto é, as contas que a gente está fazendo são todas consistentes com calibre divergente de A igual a 0. Tá certo? Então, não, é isso. Aí. Qual é o calibre que a gente está usando? Não, porque esse cara é 0 sempre também. Qual calibre que a gente está usando aqui? Deixa eu lembrar. Não é esse. Fizeram.
Eu só não anotei aqui, eu esqueci o calibre que a gente está usando. Perdão, um segundo. Porque basicamente eu posso sair desse cara aqui. Porque ó, se eu pegar o gradiente de x vezes y, o que eu vou ter? Eu vou ter y E1 mais x E2, certo? Porque a derivada desse cara em relação a x vezes E1 é isso aqui, e a derivada desse cara em relação a y vezes E2 é esse cara aqui. Se eu somo com esse cara aqui, você vê que eu acrescento um mais 1 aqui, por isso que fica 2, e esse cara aqui vai para 0. Certo? Por isso que é a liberdade de calibre, porque eu estou somando aquele cara ali. Mas como que eu fiz para excluir isso? Eu não posso excluir esse cara aqui, porque o divergente desse cara é 0. Então não é... Bom, depois eu vou pegar o calibre que a gente está usando aqui, tá, pessoal? Eu mostro para vocês por que a gente está usando essa escolha aqui. Bom, beleza. Se eu abro aqui essa expressão, o que eu obtenho, pessoal? Eu obtenho o seguinte, H vai ser igual a módulo de P ao quadrado sobre 2M menos Q. Aqui, ó, eu vou ter o produto vetorial desse com esse, depois o produto vetorial desse com esse cara aqui. Como depois eu vou fazer isso aqui, a versão quântica, esses caras vão ser operadores. E como eles são operadores, o meu A, você vê que ele pode depender de X aqui, ó. Desculpa, o meu A pode depender de X e Y. Então esses caras vão ser operadores aqui de posição. Como são operadores de posição, o operador posição não comuta com o momento. Então eu tenho que tomar cuidado com o ordenamento desses caras, tá certo? Então, em vez de eu simplesmente botar duas vezes o produto interno, eu vou escrever assim. P A mais A P. Ok? Sobre 2MC e, finalmente, mais Q2 módulo de A2 sobre 2MC. Ok, se não esqueci nada, 2MC2. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, eu só abrir aquele quadrado, tá? Abrir esse quadrado aqui. A versão quântica desse negócio, como é que fica? Basicamente, eu promovo esses caras a operadores. A gente tem que lembrar, pessoal, que isso aqui que a gente está fazendo, eu boto um chapéu aqui no P, menos Q sobre 2MC. Faltou um quadrado ali? Não. Ah, tá. Isso está certo. Aí vai ficar P, A, mais A, P, certo? Mais Q2 sobre 2MC2 módulo de A ao quadrado, certo? Bom, isso aqui é um problema de mecânica quântica num campo eletromagnético clássico, tá certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de aproximação semiclássica, a gente não está quantizando o campo eletromagnético. Então, por causa disso, o campo A ele não é um operador de campo eletromagnético independente. Ele é como se fosse uma função clássica. E como ele é uma função clássica, o que acontece então é que ele é função da posição do elétron aqui, ou da partícula carregada, no espaço, tá certo? Ou seja, ele é uma função do operador posição do elétron ou da partícula carregada.
Por isso que quando a gente quantizar esse sistema no contexto semiclássico, o que vai acontecer é que quando esse cara for promovido a operador, esse cara continua constante, porque ele é um campo clássico, mas esses dois variáveis de posição vão virar operadores. Tá certo? Por isso que aqui eu não posso dizer que P escalar A é igual a A escalar P. Certo? Eu preciso considerar as duas ordens aqui. Ok. Então, o que acontece quando eu ajo aqui esses dois caras? Ou seja, o que acontece quando P, A, agora operadores, agem num estado qualquer aqui? Se eu faço a versão função de onda disso, ou seja, se eu boto aqui um x, isso aqui vai ficar assim. Menos I, H cortado, gradiente, porque isso é o P, só que o gradiente ele tem que agir no quê? No A, psi. Vocês entendem? Isso aqui simplesmente é a versão desses operadores aqui atuando na função de onda, e não no vetor de estado. Certo? A gente poderia fazer a comutação direta, mas assim é mais fácil. Mas como é que fica isso aqui? Isso vai ficar assim, menos I, H cortado, divergente de A, isso, divergente de A, menos I, H cortado, coisa tá. É que eu estou tentando lembrar ainda a questão do calibre. A escalar gradiente atuando em psi. Certo? Então, só usei a regra de Leibniz aqui, o operador ora age no A, o operador ora age no psi. Certo? E eu mantive o produto interno consistentemente. Okay? Bom, mas o que significa aqui então, pessoal? Quanto é que é esse cara aqui para o caso que a gente está trabalhando? É a divergência desse cara aqui. Mas a divergência desse cara é a derivada de y igual em relação a x, derivada de x em relação a y. Isso é zero. Então, para esse caso específico, para aquela construção específica, isso aqui é zero. Ok? E como isso aqui é zero, o que sobrou para a gente é o quê? O que é isso aqui? Isso aqui é menos IH cortado. Eu posso botar ali dentro, vai ficar assim. A escalar menos IH cortado gradiente de psi. Mas isso aqui, pessoal, é A, P, psi. Então, nesse caso particular, isso não é verdade sempre, tá? Cuidado. Nesse caso particular, eu posso trocar a ordem aqui, né? E dizer que a minha newtoniana de interação, a minha newtoniana total vai ter um termo assim, P ao quadrado sobre 2m, mais, eu vou ter um termo que vai ser menos, na verdade, que é aquele termo, cadê o termo? É esse aqui, ó, tá vendo? Menos Q sobre 2mc. Agora eu vou botar aqui, cadê você? Aqui. 2 vezes A escalar P, certo? Mais um termo de ordem quadrática em A, certo? Estou supondo que esse campo magnético é pequeno, eu quero fazer como se fosse uma teoria de perturbação, então eu vou desprezar termos quadráticos nesse cara aqui. Basicamente o que eu estou falando é que o meu B é pequenininho, tá certo? Esse parâmetro aqui. Depois você pode decidir o que é pequenininho, tá certo? Então, se eu olhar para cá, como é que fica a minha newtoniana de interação? Fica só esse pedacinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a quântica, né? Vai ficar menos Q sobre 2mc vezes 2A escalar P. Certo?
a gente pode continuar isso aqui e fazer o seguinte. Menos Q sobre MC, B sobre 2, deixa eu ver por que eu tirei 2 dali, porque eu cortei. Só estou cortando já esse 2 com esse 2 aqui, certo? B sobre 2, que é o B sobre 2 que estava lá, e vai ficar assim. Como é que fica nosso A escalar P? Então veja, o A ele tem componente x na direção 2, então eu vou aparecer x chapéu PY, certo? X chapéu PY, e aí menos Y chapéu, que está lá, PX. Mas o que é isso? Isso aqui vai ser menos Q MC B sobre 2 LZ. Mas o nosso B, a gente já construiu ele de forma que ele só tinha componente na direção Z. Então isso aqui você ainda pode fazer o seguinte, isso aqui é menos Q sobre MC, 2MC, e aí eu vou botar aqui o nosso L escalar B. Ok? Que volta justamente ao que a gente tinha antes, tá, pessoal? Que a gente deduziu lá atrás, nada mais do que Mi, agora quântico, escalar B. Ok? Naturalmente, Mi é igual a Q sobre 2MCL. Então você vê que aquele acoplamento que a gente obteve lá, a definição de momento magnético associado ao momento angular, está tudo saindo naturalmente dessa construção aqui, certo? E a gente não viu essa construção aqui nesse curso, mas essa construção aqui ela vem da imposição do acoplamento mínimo do campo eletromagnético com uma partícula livre, tá certo? É o acoplamento mínimo que você tem que colocar para você manter a invariância de calibre local, tá certo? A gente não viu isso ainda, acho que talvez a gente tenha tempo de ver na equação de Dirac. A gente vê que impondo essa condição de calibre local, você é obrigado a botar esse termo aqui, porque lembra, esse cara aqui vai ganhar um gradiente de uma função, esse cara também é invariante por gradiente de uma função, e é essa combinação dessas duas coisas que vai tornar a sua teoria invariante por transformações locais, tá certo? Então, só para dizer que existe uma maneira de primeiros princípios para se deduzir isso aqui. É usar o princípio do acoplamento mínimo para obter aquela newtoniana e depois a conclusão que a gente tinha obtido antes de uma forma mais direta e mecânica segue naturalmente, certo? Ok. Outra coisa que vocês podem pensar aqui, interessante, é o seguinte. O nosso μz, ele é um operador. Nada mais é do que Q sobre 2MC LZ. Então, o momento magnético que eu posso medir nesse tipo de situação, ele tem valores discretizados aqui, né? Ou seja, eu tenho que os meus autovalores, deixa eu ver como é que eu escrevo aqui, μz, atuando aqui num autovalor m, vai ser igual a um lambda m, m, onde esse meu lambda m, ele pode ser o quê? Ele pode ser Q, H cortado sobre 2MC, e aqui os possíveis valores de m, tá certo? Pode ser 0, pode ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, assim por diante. Lembra que a gente viu que os m's do momento angular orbital, eles só podem ser inteiros, tá certo? Então, você vê que quando você for medir o momento magnético de uma partícula, se ela for quântica mesmo, estiver no regime quântico, ou seja, com esse m pequeno, você só pode medir esses valores aqui. Não é qualquer momento magnético que você mede. Então, não é de qualquer maneira que sua partícula interage com o campo magnético. Você vai encontrar frequências quantizadas, tudo vai ser quantizado também, certo? Ok. Então, como é que a gente modela agora
momento do spin. A gente vai modelar o momento magnético do spin, tá certo? O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai falar o seguinte: o nosso Mi, ele vai ter uma componente aqui, eu vou botar um Mi S, ele vai ter uma componente que vai ser assim, gama, tá certo? Que eu vou botar um S aqui também, e o S. Ou seja, eu vou... Cadê? Onde é que eu botei a versão? Aqui, né? Lembra que eu defini o gama lá atrás? Eu tinha aqui Mi é igual a gama, um gama sem aquele subíndice S, vezes o L, tá certo? E esse número aqui é o número certo, eu acabei de deduzir ele a partir do acoplamento mínimo e deduzi ele antes mecanicamente. Então eu vi que o fator de proporcionalidade do momento angular orbital com o momento magnético é a carga dividido por 2 vezes a massa vezes a velocidade da luz, tá certo? Eu vou supor que existe uma coisa similar para o spin, ou seja, que quando eu for colocar aqui o momento magnético, o momento angular que vem do spin, eu também vou ter um fator de proporcionalidade. Mas naturalmente esse fator de proporcionalidade, ele não é necessariamente Q sobre 2mc, ele pode ser um outro número qualquer, tá certo? O que vai acontecer é o seguinte, eu vou dizer que o meu gama S, ele vai ser G, que é um número que eu não conheço ainda, tá certo? Estou introduzindo novo, vezes o número que eu já conhecia, que é menos. No caso do elétron é E, né, a carga elétrica, mas eu podia ter mantido o Q aqui. E sobre 2mc, certo? Então aqui, pessoal, isso aqui é arbitrário, tá? Isso aqui é convenção. Em vez de eu simplesmente ajustar o gama S diretamente, eu escrevo o gama S como o meu gama antigo vezes um número desconhecido, tá certo? E esse cara aqui, que é o, digamos, o fator diferente que vai distinguir as situações, tá certo? O que acontece? Se você deduz essa expressão, faz essa mesma brincadeira que a gente fez aqui, só que em vez de a gente partir de uma equação de Schrödinger, a gente parte da equação de Dirac, a gente vai encontrar que G é igual a 2. Certo? Ou seja, tem um fator 2 extra aqui. Certo? Em relação à maneira que o momento magnético está associado ao momento angular, tem um fator de 2 quando você faz essa mesma brincadeira com o momento de spin. Tá certo? Só que, na eletrodinâmica, quando você quantiza essa brincadeira aqui, as coisas ficam bastante mais complicadas. Então, na verdade, quando você coloca as correções de mais loops aqui nessa interação, esse 2 ganha correções. Então, vai ficar 2 ponto, um monte de numerozinhos aqui. Certo? E são esses números que são medidos, que a eletrodinâmica prediz com uma precisão enorme, né? Você é capaz de realizar esses cálculos de 3, 4, 5 loops, eu não sei quantos loops as pessoas fazem, para deduzir todas as casas aqui, decimais. Você vai lá no experimento, você mede essas casas decimais aqui, que também não é fácil, e você encontra uma concordância enorme, né, entre essa previsão e a medida. Ok. Bom, vamos aplicar então, agora que a gente sabe isso, né, a gente sabe como é que a gente pode calcular o nosso momento magnético relativo ao spin, a gente pode, induzidos por essa Hamiltoniana de interação, desculpa, onde é que eu botei a Hamiltoniana no final de interação? Né, induzidos por essa Hamiltoniana de interação aqui, eu posso fazer a mesma conta que eu estava fazendo antes, mas substituindo agora pelo gama S aqui e pelo S aqui. E eu posso fazer as contas e ver o que está acontecendo com o spin do elétron, ou da partícula de spin meio, na hora que eu colocar ela no campo magnético constante, certo? Porque quando eu coloco no campo magnético constante, as coisas se fatoram, eu posso usar a evolução do spin independente da evolução orbital, certo? Então a gente quer estudar justamente esse caso. Em que... Cadê?
Hamiltoniana de interação. Vai ser aquilo que eu estava chamando de HS, tá? Ela vai ser assim, menos gama S, gama S, B. Ok? Nesse caso especificamente vai ficar assim, o meu gama S, eu vou usar o caso mais simples, tá? Em que eu vou botar o meu G simplesmente igual a 2, então vai ficar menos E sobre MC. Certo? Então 2 daqui já corta com 2 daqui do G, certo? Então eu vou usar essa versão simplificada aqui. A gente sabe que a nosso psi, que como função do tempo, ele é o propagador atuando no que 0, tá certo? E nós sabemos também que o nosso propagador nada mais é do que exponencial de menos IHS, a gente fez essa conta lá atrás, delta T sobre H cortado. Ok? Até aqui tudo bem? Vamos fazer agora, vamos abrir esse HS, esse delta T, essa brincadeira toda, ver como é que fica. Então a gente tem o seguinte, o nosso HS vai estar ali, né? A gente já tem ali todas as constantes, então eu vou ter o seguinte, I, por causa do menos que está aqui, E sobre MC, S escalar B. Não esqueci nada. Menos I, o I já foi, o menos, tá? Escalar B sobre H cortado, tá certo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o nosso campo aqui na direção Z, né? Como a gente estava pegando antes. Então isso aqui vai ficar assim. I, E sobre MC. Aí eu vou ter SZ. E aqui eu vou ter o meu B sobre H cortado, certo? Só que eu ainda posso fazer mais. Eu lembro que o SZ é H cortado sobre 2, sigma Z. Então isso aqui vai ficar assim. I, E sobre MC, H cortado sobre 2, sigma Z, B sobre H cortado. Então, o H cortado vai embora. Aparece esse 2 novamente aqui, né? Eu estou esquecendo do delta T. Não, delta T está lá. Delta T está aqui. Isso. Ok, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Ah, não, é que eu trouxe, fiz besteira, né? Esse H cortado aqui ele não aparece aqui ainda. Deixa o H cortado sobre 2 aqui. Ok? Agora, eu vou calcular aquele expoente lá. Então vai ficar o seguinte. O meu U vai ficar exponencial de I, aqui não é exponencial, é a carga do elétron, sobre 2mc. O H cortado, cortou com esse H cortado aqui, vai ficar B, sigma Z e delta T. Tá certo? Eu peguei só o propagador aqui, ó. Mas como é que é isso, pessoal? A gente já sabe fazer esse tipo de potência aqui, né? Isso aqui, o nosso U, vai ficar assim. Lembra, o sigma Z é igual a 1, 0, 0, menos 1. Então, quando eu for levando ao quadrado, todas as potências pares vão ser identidades. Quando for potenciar I para vai dar o próprio sigma Z. Eu tenho o I para fazer a alternância do sinal. Então, isso aqui vai ficar assim. Exponencial de I ômega 0 T sobre 2
0, 0, exponencial de menos I ômega 0 delta T sobre 2. Eu já vou explicar o que eu estou fazendo aqui, tá certo? Onde o meu ômega 0 é o quê? Veja, daqui eu estou deixando de fora esse 2 aqui, tá certo? Então vai ficar EB sobre MC. EB sobre MC. Tá certo? Deixa eu ver se eu tinha... Ok. O que está acontecendo aqui, pessoal? Se eu aplico esse cara no meu Q 0, vai ficar assim, ó. U vezes Q 0, eu posso escrever da seguinte forma. Cadê você? Desculpa, eu vou escrever só o meu Q 0 assim, ó. Esse cara vai ficar assim. Cosseno θ sobre 2. Vocês lembram, né? A gente deduziu isso na aula passada. Exponencial de menos I φ sobre 2. E aqui, seno de θ sobre 2, exponencial de mais I φ sobre 2. Tá certo? Vocês lembram, né? Esse cara aqui é o spinor associado a uma partícula que está com spin na direção N, dado por, usando os mesmos θs e φs daqui, claro, seno θ, cosseno φ, seno θ, seno φ e cosseno θ. Então, se você olhar para esses ângulos que aparecem aqui, você consegue ler a direção para onde esse spinor está apontando, tá certo? Quando eu aplicar o meu propagador aqui, o que eu vou obter? Vou obter que U Q0 vai estar associado ao quê? Veja, esse termo aqui é diagonal, esse cara aqui é diagonal. Então, esse cara aqui aplica aqui e esse aplica aqui, né? Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter cosseno θ sobre 2, exponencial de menos I φ, menos ômega 0 delta T sobre 2 e seno θ sobre 2 exponencial de menos I φ, aqui é mais I φ, ômega 0 delta T sobre 2. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na hora que eu escolhi chamar esse cara de ômega, eu tirei o 2 de dentro daqui. Eu poderia ter deixado o 2 aqui dentro, tá certo? Por que eu fiz isso? Porque quando eu vou interpretar esses números que aparecem aqui, eu sei que quem aparece aqui é φ sobre 2 e não φ. Então, se eu tivesse incorporado esse 2 dentro do ômega, aqui ia aparecer 2 ômega. Tá certo? Vai aparecer 2 ômega porque tem um sobre 2 aqui em evidência, tá certo? E para interpretar esse cara aqui como novo ângulo φ, eu preciso justamente ter o sobre 2 aqui do lado de fora, tá certo? Então, a gente vê o que está acontecendo quando o tempo passa. Esse spinor, ele aponta numa direção qualquer. A gente sabe que esse cara aqui são coordenadas esféricas, então esse cara aqui é o ângulo que a gente faz com a direção z. O ângulo que a gente faz com a direção z não muda. Então, a partícula continua assim, ó. Esse ângulo com a direção z não muda, mas o ângulo φ está mudando, que é o ângulo no plano x e y. Ou seja, o spinor, ele sofre o mesmo efeito, de certa forma, que a partícula clássica. Tá certo? Assim que você coloca o campo magnético, o spinor, que tem essa noção de área, vai ter um vetor associado a essa área vai oscilar em torno da área definida pelo campo magnético B, tá certo? De forma que você tem frequências bem definidas aqui. Tá certo? Agora, tem que lembrar que agora as frequências que eu vou ter, elas vão ser, digamos, somente duas possíveis, tá certo? Eu não posso ter, né, claro que esse cara aqui vai variar, mas do ponto de vista dos autovalores aqui, eu só tenho mais meio e menos meio, tá certo?
Então eu não posso encontrar outro, para o mesmo, que eu quero dizer o seguinte, para o mesmo campo magnético, eu nunca vou encontrar frequências diferentes do que essa frequência aqui. Certo? Lembra, no caso da interação com o campo com o momento angular, eu posso ter partículas com a partícula que está girando, né, em torno do centro. Nesse caso aqui, L é a partícula girando. L pode ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. Então esse fator aqui, ó, que vai aparecer multiplicado por B, ele pode ter um número inteiro multiplicando ele ainda. Certo? Aqui não. A precessão por causa do spin vai ser só pode ser assim para um campo magnético fixo. Tá certo? Então isso é uma previsão muito robusta, né? Você vai no laboratório, aplica sempre um campo magnético B e vê se a precessão é sempre dada por ômega. Ou seja, o spin da partícula não muda. Tá certo? Ou melhor, o spin da partícula permite só 2 estados, né? Mais meio e menos meio, o que vai dar sempre a mesma frequência. E aí, pessoal, o que acontece agora se nós retornarmos e colocarmos os graus de liberdade orbitais nessa brincadeira, certo? Então a gente teria aqui o nosso H, a gente tem o HX, que é o que a gente estava brincando antes, mais um certo H de interação, certo? Se eu faço essa interação agora e permito aqui a parte orbital junto, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter esse cara aqui, que é da partícula livre, que eu tinha antes, menos E sobre 2mc, B, LZ, certo? Só que eu vou ter também esse novo termo, que vai ser G, E sobre 2mc, BSZ. Ok? Então eu tenho 2 caras aqui. Eu vou ter esse termo, que é o acoplamento do momento angular, do momento magnético vindo, né, originário da variação espacial da posição do elétron, e eu tenho esse aqui que vem do fato de que o elétron agora tem spin. Tá certo? Então, o resultado final que eu vou medir no laboratório é essa mistura aqui, principalmente se eu estiver tratando de um elétron no orbital em torno de um próton, por exemplo, no átomo de hidrogênio, no átomo mais pesado. Tá certo? Então, eu tenho esses 2 pedaços aqui. Ok? Como esse cara aqui, se vocês lembrarem, para o átomo de hidrogênio, ele é invariante por rotação. Certo? Como ele é invariante por rotação, então Hx comuta com LZ. Certo? Esse cara aqui é igual a 0. E esse cara aqui, ó, na newtoniana tradicional do átomo de hidrogênio, não tem uma dependência direta de spin nela. Então, esse cara aqui é simplesmente identidade na parte de spin. Então, isso aqui também é igual a 0. Esses 2 caras aqui são iguais a 0. Então, essa parte aqui do meu orbital, ela vai, digamos, ela pode ser fatorada dessa parte aqui. Certo? Bom, mas a gente sabe que esse pedaço aqui, ó, ele é descrito como? Esse pedacinho aqui, ele vai ser descrito por N, L e M. Tá certo? E esse cara aqui, ó, ele vai ser, se você quiser pensar assim, isso aqui, ó, não é exatamente um produto tensorial, então deixa eu botar só do lado aqui. Né? Para eu descrever essa parte da hamiltoniana aqui, ou seja, se eu pegar essa parte aqui e chamar ela toda de hamiltoniana de interação, para descrever esses graus de liberdade aqui, eu vou precisar do LZ. Mas o LZ já está aqui, então eu só tenho esse M aqui. Eu não preciso botar um cara a mais, tá certo? O que eu preciso fazer para descrever ele é preciso descrever o rótulo que vai demarcar o estado desse spin aqui. Então eu vou precisar do mais MS.
Ok? O que isso diz pra gente, pessoal? Por exemplo, quando a gente está no... Deixa eu ver onde eu coloco aqui. Se a gente coloca aqui o caso de n igual a 1, se eu não tiver campo magnético, o que vai acontecer? Para n igual a 1, eu preciso ter 1, né? 0, 0 e ms. Tá certo? Deixa eu ver. Só ver se eu não estou fazendo besteira. Para N2, isso. E eu tenho também o caso 1, M, MS. O que está acontecendo aqui com a adição desse cara aqui, ó? Eu estou aumentando por 2 os graus de liberdade, que é o que a gente já sabia. Agora que o nosso elétron tem spin, todos os estados que eu tinha antes agora são multiplicados por 2, porque são os estados que eu tinha para spin up e os estados que eu tinha para spin down. Tá certo? Se eu não... Deixa eu ver se eu estou... Não, aqui não pode, né? Deixa eu lembrar, é L menor que N ou L menor ou igual a N? Vocês lembram disso? Para o átomo de hidrogênio, o L tem que ser menor que N ou menor ou igual a N? É que eu não posso ter um momento angular. Oi? Eu também. Foi que eu escrevi uma coisa diferente aqui. Depois eu checo isso aqui também para vocês, pessoal. Mas de qualquer forma, o importante é que você tinha uma degenerescência aqui. Certo? Só que agora, o que vai acontecer quando eu atuar o meu... Deixa eu escrever lá, porque está com pouco espaço aqui. O que vai acontecer quando eu atuar meu átomo, minha newtoniana de interação naqueles estados ali? Ou seja, H de interação atuando naqueles estados aqui no N, L, M, MS, eu vou obter o seguinte, eu vou obter menos Rydberg sobre N quadrado, que é a energia do átomo de hidrogênio, mais aí eu vou ter mais esse cara aqui, mas esse cara aqui é E sobre 2mcb, autovalores do LZ. Então, vai ficar assim. E BH cortado sobre 2mc M. Certo? A diferença aqui para esse cara é que eu tenho um G aqui, ó. Então aqui vai ficar... É o que comuta com o resto. Lembra que esse cara aqui, ó. Esse cara comuta com HX, esse cara comuta com HX. Então a soma desse cara naturalmente comuta com HX. E eu estou chamando isso aqui tudo junto de Hamiltoniana de interação. Certo? Então minha energia agora vai ter esse fator aqui, ó. Extra. Tá certo? Então, se eu coloco um campo magnético no meu sistema, aqui MS. Se eu não tivesse spin, se eu não tivesse interação com o spin, eu não teria esse cara aqui, ó. Certo? Se eu não tivesse a interação com o spin, eu não teria esse cara aqui e eu só mediria esse termo a mais aqui na minha energia. Certo? Ok. Tem mais alguns detalhes, mas eu acho que a gente está em cima da hora. Ah, não. Dá para terminar isso aqui. Ok. Até aqui tudo bem, pessoal? Eu só estou mostrando que os estados que eu tinha antes continuam sendo autoestados, mesmo quando eu coloco essa Hamiltoniana de interação aqui. Tá certo? E com ela,
eu consigo medir a diferença de energia, né? Desculpa, esse aqui é a newtoniana total. Por isso que tem essa parte aqui, que é a parte da newtoniana de fundo, tá certo? Ok, deixa eu ver tudo certinho. Então vocês veem que eu tenho uma quebra de degenerescência na medida de spin, que depende desse G aqui, e é uma das maneiras que você tem para medir, né, a interação do campo magnético com os momentos magnéticos presentes no sistema, tanto o momento magnético devido à órbita, quanto o momento magnético de spin. Vocês vão ver também que, na verdade, quando a gente calcular a newtoniana e deixar os termos quadráticos, a gente também poderia ter termos do tipo L escalar S. Tá certo? Que é o que a gente chama de interação spin-órbita, e isso precisa ser considerado de uma maneira mais complicada, a gente vai ver no próximo capítulo. Certo? Beleza. Então, aqui a gente tem mais ou menos uma ideia do que acontece quando você interage o spin com um campo magnético. A gente viu que a maneira que ele faz o spin precessionar é muito parecida com o que ele faz no momento angular, né? A gente viu também que o spin ele quebra a degenerescência em algumas situações, ou seja, como ele interage com o campo magnético, então agora eu posso medir o spin da partícula justamente botando o campo magnético nela e tendo mais estados aqui, né? Você vê que aqui pode ser mais ou menos meio, aqui é 2, aqui pode ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 0 e assim por diante. Então você vê que os números que eu posso obter através daqui são diferentes do que eu obteria se eu não tivesse interação com o spin, tá certo? Ok, então o que a gente vai começar a discutir aqui é o seguinte. Se eu coloco uma partícula com momento angular num campo eletromagnético, eu tenho uma força, né, que eu posso calcular simplesmente chamando aqui o meu gradiente da newtoniana, tá certo? No caso, a minha newtoniana que eu estou interessado aqui é a newtoniana de interação de um certo momento magnético com, aqui tem um menos, lembra que tinha um menos aqui na definição de interação, momento magnético com o campo magnético. Tá certo? Eu imagino que vocês tenham visto isso lá em eletro também, né? Para você calcular o campo, a força que um campo magnético exerce numa espira é uma coisa assim, tá certo? Aqui a gente vai simplesmente manter o que nós já calculamos e generalizar, né, que justamente a força é igual a menos o gradiente do potencial, tá certo? Esse cara aqui é um pedaço de potencial, que é a interação, a newtoniana de interação não tem a parte de partícula livre, né? Então ele é só o potencial de interação mesmo, então a força menos o gradiente do potencial é a mesma dedução que vocês fazem lá no eletromagnetismo, ok? Então o que vai acontecer aqui, pessoal? Se o meu campo, se esse cara aqui for momento magnético de spin e o meu campo for constante, o que vai acontecer com uma partícula aqui? Ou seja, eu pego uma partícula, ela está com velocidade nessa direção aqui, tá certo? Eu vou botar um anteparo aqui e vou medir se a partícula vai bater aqui, 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 assim por diante, certo? Claro que essa partícula aqui, ela tem um certo momento nessa direção, tá certo? E ela tem que ser um certo pacote de onda, mas vamos dizer que ela seja um pacotinho de onda gaussiano, certo? Se essa partícula está andando nessa direção, ela não tem spin, ela não tem momento angular, e o campo magnético, ou o momento magnético, o campo magnético não depende da posição, então esse gradiente aqui é zero, e eu espero encontrar essa partícula aqui, certo? Eu espero encontrar ela aqui com a mesma probabilidade que eu tinha aqui atrás, tá certo? Eu não espero encontrar essa partícula nem acima nem abaixo, ok? Bom, agora, se eu faço o meu campo magnético depender de Z, então se eu faço o meu campo magnético aqui, de forma que ele aponta na direção Z, e
dBz. dZ é diferente de zero. Então é um campo magnético que vai crescer aqui, certo? Ou diminuir, ok? O que vai acontecer com essa força aqui? Nessa situação, a nossa força vai ser igual a μz dB dz, certo? 3. Vocês concordam? Deixa eu ver se eu estou fazendo uma besteira. Né? Porque esse cara aqui não vai depender da posição. Né? Esse cara não depende da posição. Esse cara aqui depende, mas depende só de z. Então, quando eu chamar o gradiente, a única derivada que vai atuar aqui vai ser diferente de zero é o ddz. Por isso que eu tenho esse E3 aqui, tá certo? Deixa eu botar o BZ aqui, só para lembrar que essa é a componente Z dele. Ok? Então, o que a gente está vendo aqui, pessoal, é que a força ela vai ter uma certa direção dependendo do sinal que eu tenho aqui, do momento magnético. Tá certo? Só que a gente já sabe que o momento magnético aqui, quando a gente está interessado no momento magnético de spin, ele pode estar para cima ou para baixo. Então, essa força vai depender do spin da partícula. Certo? Se a partícula tiver spin para cima, então aquela força vai empurrar essa partícula e eu vou obtê-la aqui. Eu vou encontrar ela mais frequência aqui. E se a força for para baixo, eu vou encontrá-la com mais frequência aqui. Tá certo? Ou seja, esse centro do nosso pacote de onda vai ser deslocado de acordo com essa força aqui. Certo? Eu vou fazer essa continha com um pouco mais de detalhe na próxima aula, certo? Para a gente fechar esse capítulo. Eu acho que não dá tempo de terminar agora. Falta pouco. Então a gente encerra aqui. Eu faço só esse detalhezinho na próxima aula. Esse é o experimento de Stern-Gerlach. E ele mostra justamente como você pode, no laboratório, medir esse spin. Né? Você vê que quando você calcular o momento angular aqui, não tem momento angular que interaja com o campo magnético. Né? O momento angular orbital não interage com o campo magnético. A única coisa que poderia ter aqui, fazendo essa partícula subir ou descer, é se ela tiver um momento angular intrínseco, tá certo? Porque o momento angular do deslocamento dela não justifica, tá certo? Não apareceria aqui. Eu vou fazer esse detalhe para vocês. E aí vocês veem que isso aqui prova que precisa ter alguma coisa de momento angular intrínseco na partícula, tá certo? E que só pode ter 2 ou 3 direções. Aí a gente vai ver as questões das direções todas, porque a gente vai ver como que a gente pode pegar esse experimento e concatenar ele várias vezes para você filtrar, por exemplo, para nenhuma partícula aparecer, para aparecer só 50% das vezes, só 25% das vezes, assim por diante, tá certo? E aí vocês conseguem ver toda a questão da estatística quântica aparecendo aqui, certo? E aí em seguida eu estou pensando em falar para vocês, isso aqui vai dar uma certa maturidade para vocês em relação a essa questão da probabilidade quântica. Aí a gente pode ver as desigualdades de Bell, que são uma série de desigualdades que o Bell propôs para diferenciar a estatística quântica de uma estatística clássica de uma variável escondida. Você poderia pensar na mecânica quântica como alguma coisa que, bom, o spin tem essas probabilidades aqui, mas na verdade só é probabilidade porque eu não sei olhar para essa partícula e ver o spin verdadeiro dela. Porque se eu conseguisse olhar essa variável escondida que me dá o spin dela, eu saberia se ele ia subir ou descer, entendeu? A questão que o Bell propôs é como é que eu posso diferenciar essa proposição que eu acabei de fazer da proposição de que não, é quântico mesmo, ela não tem spin, não tem uma variável escondida, tá certo? E ela vai ter que colapsar de acordo com a dinâmica aqui e a probabilidade, tá certo? E aí ele propõe, a gente encontra as desigualdades, essas desigualdades foram medidas no final da década de 90 e mostraram que não, de fato, não pode ser clássico, não podem ser variáveis escondidas locais para explicar a mecânica quântica, certo? Mas aí a gente vê isso na aula que vem e começa a ver o próximo assunto, que é a adição de momento angular, certo? Talvez antes a gente veja a desigualdade de Bell, tem que pensar a ordem das coisas. Mas é isso, pessoal.